Minas Gerais, muito bom dia. Melhor manhã do mundo para você. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Começo esse programa de forma muito mais séria do que o comum, porque na tarde de ontem nós tivemos aqui no Alterosa Alerta da Tarde, 12h30, um dos programas mais polêmicos de todos os tempos, de todos esses 2 anos e meio que a gente fez. A pergunta é: quais são os direitos que devem ser dados aos presos, aos detentos? No programa de hoje você vai ver uma denúncia feita por detentos, por presos, por bandidos de uma penitenciária daqui de Minas Gerais. Eles gravaram um vídeo pelo celular de dentro do presídio Minas Gerais e mandando recados aqui para fora, recados muito sérios, recados muito pesados, recados que estão, denúncias pesadas e um recado que chamou muito a minha atenção. Eles disseram que se o pedido deles não for atendido até a próxima segunda-feira, o nosso estado vai virar um caos. Então eu queria pedir a você o seguinte: geralmente a gente começa o programa fazendo toda essa chamada, enfim, os jajás, o que vai entrar no programa, mas agora não. Eu quero chamar você, para você acabar de passar o café, geralmente a televisão está ligada, você está só me ouvindo, acaba de passar o café, liga para a vizinha, avisa o povo todo, para de pentear o cabelo, porque você vai me ajudar a decidir qual é ou quais são os direitos terríveis que os presos estão pedindo. Eu vou para o intervalo, mas quero a sua participação. Volto já já. A aviação Cipó esta semana está de volta. Eu quero convidar você a assistir comigo essa reportagem. Detentos da penitenciária Nelson Hungria, que fica aqui em Contagem, Minas Gerais, na região metropolitana da capital, apresentaram para a nossa reportagem denúncias das condições precárias da unidade. Eles gravaram vídeos com reivindicações de melhorias e esses vídeos não foram encaminhados diretamente para nós. Eles passaram por um advogado que entregaram para nós esse vídeo. A Etel Corrêa trabalhou por mais de 2 semanas nas apurações, trabalhou nas investigações para trazer essa reportagem para você, mas desde já eu quero te convidar a pensar a responder a seguinte pergunta: quais são os direitos dos presos que estão, obviamente, recolhidos nas penitenciárias? Quais os direitos que ele tem? Ouça, acompanhe, assista a reportagem. Eu quero a sua participação. Lembrando que essa reportagem é exclusiva do Alterosa Alerta da TV Alterosa. Vamos ver. É por meio do WhatsApp que detentos da penitenciária Nelson Hungria fazem denúncias. Os vídeos recebidos pela TV Alterosa revelam que o local está um barril de pólvora. Olha aí pra você ver a fumaça pegando touca aí, ó. O cara apoiou, foi fogo já, ó. Eles não veio aqui ainda não, o cara tá todo arregaçado lá na cela lá, ó. Essas imagens teriam sido registradas durante uma confusão no presídio. A data não fica clara. Em outro vídeo, um preso com o rosto encoberto pela touca ninja lê uma lista de reivindicações. Somos de dentro do massacre da Nelson Hungria, Minas Gerais, o fim da entrada do giro nos pavilhões desnecessariamente, a devolução das nossas roupas para visita, visto que a unidade não tem arcado com a demanda dos uniformes e estamos tirando visitas com roupas velhas e rasgadas. A melhora da alimentação, onde está vindo com arroz duro e frutas podres. Os presos também pedem mais tempo no banho de sol. Estamos 1 mês sem ir no banho de sol e essa é a única forma de nos reivindicar nossos direitos que está sendo tirado de forma covarde. Queremos que volte a ser como antes, banho de sol 2 horas todos os dias. A penitenciária de segurança máxima de Contagem tem cerca de 3.000 internos. Esse advogado representa cerca de 600 detentos. Estão reivindicando coisas basilares: acesso à saúde, acesso a equipamentos e condições de higiene, direito à visita de familiares, entes queridos, amigos e companheiros. Os presos citam a lei de execuções criminais para exigir assistência social, médico e dentista. A mensagem gravada ainda traz uma ameaça velada de reação caso eles não sejam ouvidos. Se for preciso, vamos parar até nossa família na porta da unidade com a mídia. Até na outra segunda, vamos guardar um posicionamento da direção da unidade. Se não tivermos nenhum posicionamento, vamos trocar para frente até quando nós tivermos um retorno. O
O advogado dos detentos ainda fez outra denúncia. Disse que a penitenciária Nelson Hungria, inaugurada há mais de 30 anos, passou por uma sequência de administrações corruptas e afirmou que a troca recente, mais uma vez na direção, pode abrir espaço para a solução de vários problemas. A expectativa dele é de levar as denúncias ao novo diretor e também ao Ministério Público. Não é que o sistema é duro, é ser corrompido para conseguir ter um direito, é um favorecimento, é um ingresso de algo irregular em razão de um direito, de um dinheiro pago. É a corrupção, a primeira das palavras que imperava nas direções anteriores. A denúncia que é feita pelo Dr. Fernando é de que essas facilidades que acontecem, e nós sabemos que acontecem dentro dos presídios, ela é oriunda em boa parte da corrupção dos agentes que estão praticando a direção dela, desde o diretor mais alto até os agentes de segurança. Essa é a denúncia que ele faz. Essa é a denúncia que ele faz. Mas eu quero colocar para vocês, e hoje à tarde nós vamos voltar a repercutir isso, mas sobre um outro ponto de vista, quais são os direitos que eu tenho que entregar para o preso? Na Constituição Federal, que regula a sua saúde e a minha, o seu bem-estar de segurança e a minha, na Constituição Federal está regulado os direitos deles, estão regulados os direitos deles. Nós precisamos discutir isso e a solução desse assunto passa, sem dúvida nenhuma, pela nossa escolha. Nós estamos aí lendo algumas reportagens. Ah, eu vou votar na fulana de tal porque ela é artista de funk. Eu vou votar no fulano de tal porque ele é um fulano... Não, gente, qual o trabalho que essa pessoa tem? O que ele já fez real? Quantas mudas de couve ele já plantou para você? É isso que me chama a atenção. É isso que eu quero discutir com você. Passa, nós estamos fazendo passeata na rua, a gente vai para a rua fazer Praça da Liberdade, colocar movimento livre, não sei o que lá, mas a gente vota errado ainda. A gente vota errado ainda. Então fiquem sabendo que dentro desse conteúdo tem uma fala de um bandido, atenção Minas Gerais, tem uma fala de um bandido que disse que o Estado de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, tem até segunda-feira que vem para poder corrigir as demandas que eles estão pedindo. Porque, do contrário, eles vão transformar o Estado de Minas em um caos. Eu queria ouvir a Polícia Militar, queria ouvir a Polícia Civil, queria ouvir os diretores do presídio e ninguém, a polícia não sei se foi acionada militar, mas os diretores do presídio, SUAP, ninguém quis falar comigo. Disse, não, todos os procedimentos são apurados. Apurados e está aí a rebelião, apurados e está aí a fuga. Então tá aqui, ó, o Alterosa Alerta, em primeira mão, está chamando a sua atenção do seguinte: segunda-feira que vem é o dia D, segundo os bandidos. Se não acontecer, é mais um blefe dessa cambada de frouxo, que são esses bandidos. Frouxos, são muito valentes com um revólver na mão. Na hora que chega no tete-a-tete com o cara, sai correndo, vai embora. Entendeu? Então, se eles não colocarem fogo, são os bandidos frouxos. Agora, qual será a nossa resposta se eles bancarem essa ameaça? Qual será a nossa resposta? Com vocês aí, ó. Etel Correia está comigo, está ao vivo, equipe pé no chão, sempre à frente no tempo. Etel, bom dia. Cadê a Etel? Viu? Só colocar, assim que ela estiver pronta, põe ela para mim. Tá? A Etel está se deslocando. A gente está mais uma vez levando até você as principais notícias do dia. São 7h11. Bom dia, Stanley Guzmán. Bom dia, Alterosa Alerta. Nós estamos na região da Pampulha. Olha o trânsito como está bastante intenso aqui na Orla da Lagoa. Olha, muita gente indo, muita gente vindo aqui para a região. Esse cartão postal de Belo Horizonte. Muita gente na rua cedinho, Stanley. Como é que estão as coisas aí? O tempo tá quente, né, Stanley? Theo, estamos repercutindo aquela reportagem de ontem. Estamos alertando a população de Minas Gerais sobre todas as ameaças que foram feitas pelos detentos. Eu estou ansioso, né, mas você, melhor do que ninguém, pode dizer a sua percepção dessas ameaças todas. Theo, por favor.
Olha, na verdade, eu entendo que medidas têm que ser tomadas pelo Estado, pelas autoridades ligadas ao sistema carcerário, independente das ameaças feitas pelos presos. Eu prefiro que a gente pense em que existe uma situação a ser resolvida, que é a situação que está acontecendo aí, de ônibus sendo queimados, de pessoas inseguras, sem saber o que vai acontecer daqui para frente, porque uma situação existe que tem que ser resolvida, né? Então, você colocou aí bem o que está acontecendo lá dentro, celas superlotadas, eles estão muito insatisfeitos e reclamam da falta de visita, porque, segundo eles, o tempo... Foi feito ano passado, não sei se você me lembra, um recadastramento e namoradas e amigos não estão podendo entrar e alguns deles não têm esposas, né? Tem namoradas e amigos que frequentavam. Sim. Então, isso tornou a situação tensa lá dentro, segundo informações que a gente recebeu do advogado, né? Então, essa é uma das demandas. E também o direito ao banho de sol, que, segundo eles, foi cortado o tempo de banho de sol, né? Então, nós trouxemos essas informações, são denúncias, né, que também o pessoal da OAB faz, e hoje nós vamos trazer na suíte dessa matéria, no desdobramento, o que algumas autoridades falam a respeito dessa situação. Stanley. Então, Correia, mas o ponto alto que você destacou ontem, os dois pontos mais altos, primeiro, é a denúncia feita por um advogado de que a diretoria das penitenciárias ou dessa penitenciária estaria envolvida em corrupção. Na minha opinião, a notícia mais séria. E a segunda, importante, é que eles disseram, em tom de ameaça, que se não fizessem, não atendessem as demandas dele até ocorrer, eles iriam transformar Minas Gerais em um caos. Quero te ouvir sobre isso também. Sim, na verdade, eu destaquei isso porque achei muito grave essa denúncia do advogado. Antes de eu colocá-la no ar, juntamente com você, eu perguntei a ele, isso que você está dizendo, você tem certeza, doutor Fernando? E ele confirmou que sim, tanto que gravou conosco dizendo que nas administrações anteriores houve muita corrupção e que até dinheiro, né, de presos teria sido desviado, né? Dinheiro a que eles têm direito, tanto da parte de trabalho quanto dinheiro que eles recebem ali de família, né, para determinadas compras que eles teriam direito dentro do sistema carcerário. Eu nem sabia disso. E ele relatou que, em face da falta de, inclusive, artigos de higiene lá dentro, nas compras que eles podem fazer dentro de áreas comerciais que são estabelecidas lá dentro, que muitas vezes o dinheiro sumia. Então, eu falei para ele, isso é muito grave e a gente vai colocar no ar porque as autoridades têm que responder a isso. É verdade que foi mudada a direção recente, a gente ainda não teve acesso a ela, estamos tentando acesso a ela, assim como o advogado, que ainda não conseguiu, né? Espera-se que com essa nova direção que as coisas mudem, mas as denúncias do advogado são essas e realmente houve essa ameaça aí, uma ameaça subliminar, né, de que alguma coisa mais grave pode acontecer. No entanto, eu tive notícia ontem, Stanley, que teria um outro posicionamento de uma outra leva de presos que estão dizendo de uma greve de fome, porque foram orientados a não bagunçarem o coreto. Foram orientados tanto por esse advogado quanto por outras pessoas ligadas ao sistema carcerário de não balançar o coreto para alcançarem os seus direitos de uma forma legal, de uma forma... né? E aí há então agora essa situação de que eles falam que pode ser que façam uma greve de fome. A gente não sabe o que vem por aí, a gente espera que as coisas sigam pelo caminho melhor que tiver, para que a gente, né, aqui do lado de fora também não sofra consequências, né? A Etel está se deslocando, daqui a pouquinho ela volta, a prioridade é dela, a equipe pé no chão. Tá certo? Olha, eu tô indo para um ponto da cidade aqui, da região metropolitana, e daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do nosso cotidiano, Stanley. Equipe pé no chão, tá lá, tá rodando, tá mostrando para você. Deixa eu mostrar para você, quando eu digo, eu provo. Deixa eu mostrar para você qual foi a ameaça que os presos fizeram para você que está me assistindo no programa agora. Vamos ver. Dessa segunda até na outra segunda, vamos guardar um posicionamento da direção da unidade. Se não tivermos nenhum posicionamento, vamos trocar para frente até quando nós tivermos um retorno. Vocês entenderam?
Então, a vida do mineiro, você que estava pensando agora, esse final de semana, passar o final de semana em Macacos, ir para a Serra do Cipó, peça a Deus para que essa orientação seja atendida, esses pedidos sejam atendidos, ou que algo aconteça e amenize o impasse, tá bem? É porque exatamente é a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de levar seus filhos para a escola com segurança, a sua liberdade de assumir o metrô é que está em jogo. Tá bem, Minas Gerais? Então anotem aí, quem chamou a atenção pela primeira vez do que pode vir a acontecer na segunda-feira foi o Alterosa Alerta, foi a TV Alterosa. Que fique claro, tá? Os ônibus queimados têm origem, são eles que estão andando. A polícia prendeu já, inclusive. Não adianta fazer operação agora para prender. Não, a gente já sabe quem que é. Sabe quem é e sabe de onde vai vir, se acontecer a partir de segunda-feira. Não é especulação minha, não. Eu quero chegar aqui segunda e não ter nada para te contar sobre isso. Mas se acontecer, saibam que foi o Alterosa Alerta que colocou essa notícia na sua tela. Ele que antecipou isso para você se organizar. E agora você vai conhecer o drama de duas crianças que têm uma doença rara, que lutam para sobreviver e estão sem os medicamentos necessários para dar continuidade no tratamento. Hoje, a gente vai conhecer a história do Vitor e da Ana, mas só aqui em Minas Gerais são cerca de 80 crianças nessa situação. A Júlia Martins é quem conta pra gente. Vamos ver. Vitor é portador de MPS, mucopolissacaridose tipo 6, uma doença genética rara que é controlada com a medicação Naglazyme. Como é um remédio caro, desde 2006, uma ordem judicial obriga o governo federal a fornecer a medicação. No ano de 2017, o governo começou a reduzir a quantidade de remédios fornecidos aos pacientes. E agora, em 2018, encerrou por completo o fornecimento. Em 2004 foi uso compassivo, o laboratório doou. Depois que ele parou de doar, nós já conseguimos a ordem judicial do governo federal. Nunca faltou essa medicação, sempre teve medicação para o Vitor. E agora, em 2018, cortou. Alegaram que com a crise, né, não ia ter mais medicação, não sabe como é que vai fazer com essa medicação dos pacientes de doenças raras. E aí eles estão pagando, né, pela vida, porque até agora já morreram 19 pacientes do Brasil todo por falta de medicação. A medicação é administrada de acordo com o peso do paciente. Para cada 1 quilo é necessário 5 ml do remédio. Vitor precisa de 7 frascos por semana, o que totalizaria um custo mensal de R$140 mil. Em Minas Gerais, cerca de 80 crianças estão sem a medicação. É o caso da filha de Maria Eugênia, que tem 2 anos e 10 meses e toma o remédio desde 1 ano e meio. Com a medicação, a evolução da doença é bem menor. A gente já consegue perceber as mudanças, porque quando ela começou a tomar enzima, ela tinha umas febres muito fortes do nada, ela tinha uma secreção muito grande, ela vivia gripada, tinha que correr com ela para o hospital direto, ela roncava muito, ela tinha uma hérnia umbilical muito grande, ela tinha o fígado aumentado, que são coisas assim que eu fui percebendo antes de começar a tomar enzima, que logo depois, com 6 meses que ela já estava tomando, eu já comecei a ver a melhora. Ela não ronca, ela já não tem secreção. O fígado já regrediu um pouco, e a hérnia umbilical já sumiu praticamente toda sem cirurgia. O Vitor, ele começou a tomar enzima mais tarde, então ele já tinha os acometimentos da doença, ele já tinha vários problemas. Aqueles problemas, eles não melhoram, porque já estão ali, a enzima não melhora, a enzima barra a progressão da doença. Ela tomando a enzima, ela vai ter uma expectativa de vida maior, ela vai ter uma chance de ter uma vida próxima do normal. Ela ainda tem medicação até quando? E como que fica quando acaba? Pois é, só tem até terça-feira. Mais uma semana. Mais uma infusão que ela tem. Não tem, não sei te dizer, a gente não tem resposta de quando vai chegar, não tem. Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que o medicamento é distribuído pelo Ministério da Saúde por meio de uma empresa. O paciente recebe medicamento da empresa. A farmácia do Hospital Infantil João Paulo II só armazena estes medicamentos que são levados pelos pacientes e aplicados neles. Foi informado ainda
que a Ana Beatriz tem armazenados 21 frascos. O Vitor tem armazenados 23 frascos. Então eu quero acionar a família e dizer que a nossa produção foi até, como sempre fazemos, fomos até a Secretaria de Saúde, que informou que existem os medicamentos. Então, se a família estiver com dificuldade de ter acesso a eles, me acionem, porque eu faço questão de pegar o meu carro, ir com vocês até onde tem que buscar, com a nota expedida pela Secretaria de Estado de Saúde e dizer assim, vocês mandaram para mim no Alterosa Alerta que haviam 21 para um e 23 para o outro. Eu vim buscar só o necessário para essa semana. Vocês estão achando que eu não vou fazer isso? Vocês estão achando que eu não vou fazer isso? Vocês estão doidos. Vocês estão achando que vai fazer como vocês fazem com as outras emissoras? Manda a notinha ali, o cara lê e toca o pau pra frente? Não. Aqui nós vamos buscar, nós vamos limpar a praça. Tá certo? Nós vamos buscar o remédio junto com a família. Porque, gente, já vou explicar. Eu vou pedir um favor imenso, já fizemos isso anteriormente, vou pedir um favor imenso para o bandido que estiver assistindo agora, o preso que estiver assistindo agora, na Nelson Hungria, nas penitenciárias, exatamente, né? Você faça, por favor, um vídeo, o nome do menino é Vitor, e da menina é Ana Beatriz. Faça um vídeo com o seu telefone dizendo assim, ô governador, ô ministro da Saúde, o senhor ajeita a vida dos meninos para mim aí, porque eu tô preso porque eu sou vagabundo. Eu tô preso porque eu sou bandido, mas eles estão aí passando dificuldade e são cidadãos do bem, filhos de pessoas do bem. Eu preciso que o senhor atenda o pedido deles, porque na hora do almoço eu vou perguntar para você quem se atende primeiro. Vamos lá. Se você fosse o governador do estado e tivesse a solução para um dos dois problemas, ou você poderia resolver todo o sistema de saúde do seu estado ou todo o sistema prisional. Na hora do almoço nós vamos ver a cidade, tá? Para vocês verem que o Alterosa Alerta tem compromisso com você. Só com você. Só com a sua história, só com a sua verdade. Um caminhão carregado de areia tombou sobre 4 carros na MG 432 em Esmeraldas, região metropolitana de BH. 2 mulheres que estavam nos veículos morreram no local. Outras 2 pessoas conseguiram sair sem ferimentos. Segundo os bombeiros, o motorista que dirigiu o caminhão carregado com areia disse que houve um defeito mecânico no veículo e ele perdeu o controle da direção. Policiais militares participavam das buscas por vítimas. Minas Gerais, já são 8 as mortes registradas em trechos de rodovias que dão acesso à capital mineira em pouco mais de 24 horas. Na segunda-feira passada, sem ser essa outra, nós mostramos 31 mortes em 12 dias. Agora já são 8 em menos de 24 horas. E mais 2 graves acidentes terminaram em tragédia nas rodovias mineiras. 6 pessoas morreram nas batidas. Em uma delas, equipes de resgate levaram mais de 3 horas para retirar um bebê que estava preso às ferragens. Na outra, o trânsito da BR-381 ficou completamente interditado. Acompanhe comigo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro com placas de Boituva, São Paulo, vinha no sentido Belo Horizonte quando bateu na lateral da carreta que trafegava no sentido contrário, rodou na pista e colidiu com outro caminhão. Os 3 ocupantes do carro morreram. Familiares das vítimas estiveram no local. O acidente interditou o trânsito nos 2 sentidos da rodovia, na altura de Sabará. O carro ficou completamente destruído. Outro acidente grave aconteceu no final da tarde desta segunda-feira em Itabirito. Uma carreta invadiu a contramão e colidiu com um caminhão e um carro. O motorista do caminhão, identificado como Silas Rodrigues Silva, de 41 anos, morreu na hora. Além dele, o motorista do carro, Kleber Teles Ribeiro, de 48 anos, e a esposa, Rita Cristina Batiste Mendes, de 38, também morreram. No carro estava a filha do casal, de apenas 10 meses, que sobreviveu ao acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que estava carregada com produtos de limpeza transitava
aqui pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro, quando na altura do quilômetro 588, segundo o relato do motorista para os policiais, ele teve que invadir a pista contrária para não bater em um caminhão-tanque que estava parado em um congestionamento. Foi quando ele atingiu o caminhão e o carro que vinham no sentido contrário, causando então as 3 mortes. O bebê de 10 meses ficou preso entre o banco e a cadeirinha por mais de 3 horas até que o Corpo de Bombeiros conseguisse fazer o resgate. Ele foi então encaminhado para o Hospital João 23. Minas Gerais, um homem foi baleado em uma troca de tiros entre assaltantes e a Polícia Militar durante um assalto a uma agência bancária de Guaranésia, no sul do estado. A polícia ainda não esclareceu se a vítima era um cliente que estava na agência ou apenas passava a pé pelo local. Os policiais informaram que homens encapuzados, homens fortemente armados, trocaram tiros com os militares durante a fuga. Eles abandonaram o dinheiro e uma caminhonete também e fugiram em um outro carro que foi roubado durante o assalto. A vítima, de 42 anos, o senhor José Roberto Rodrigues, levou um tiro no rosto e outro na virilha. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos, terra da minha querida Renata, terra da minha querida Ellen, que estão assistindo ao Alterosa Alerta e que sabem que esses bandidos, assaltantes, latrocidas, se vier acontecer, por exemplo, a questão da morte de alguma vítima, esses bandidos irão presos para os presídios de segurança máxima. Chegando lá, se eles não tiverem sabonete para poder tomar banho, eles vão fazer greve. Chegando lá, se eles não tiverem acesso à visita íntima, eles vão fazer... Enfim, esses caras que estão tirando de nós a nossa liberdade, e ontem, quando eu falei sobre essa matéria aqui, muitas pessoas acharam que eu estava me contradizendo e não era isso. Eu estava colocando, era um problema para vocês discutirem comigo. Esses caras que assaltaram, põe as imagens para mim aí do tiro, põe aí para mim. Aí, ó, esses bandidos aí, ó, que vão aparecer nessa correria, em Guaranésia, esses caras que tolhem os nossos direitos, que retiram os nossos direitos, que matam os nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, esses caras vão presos e querem direitos. E vivem tirando o nosso. Né? A pergunta está no ar. Se você tivesse o poder de resolver a saúde do seu estado ou o sistema penitenciário do seu estado, qual deles você resolveria? Participa comigo no Facebook aqui. Eu vou ler daqui a pouquinho a sua mensagem. Quero só chamar a atenção de vocês o seguinte: 2 problemas que assolam a vida do povo brasileiro é a questão da garantia dos direitos quando o assunto é proteção do seu veículo, do seu patrimônio. Daqui a pouquinho a FENABEM vai conversar comigo sobre isso, tá? Quando você, por exemplo, tem um carro financiado e você perde o emprego e perde a capacidade de pagamento, você perde o carro, o que você faz? Muitas pessoas estão mandando para nós essa pauta, essa pergunta, e nós estamos, obviamente, convidando especialistas para estarem conosco e responder a pergunta. Então, fica atento aí, tá? Você perdeu o emprego, está com o carro financiado e essa prestação está muito maior do que o seu orçamento. Eu tenho a solução para você, tá bem? Então, vem para cá. Gente, olha que legal. Uma mulher que está na luta contra o câncer há 10 meses teve uma ideia que tem ajudado várias outras pessoas na mesma situação. Isso é muito importante porque em Muriaé, por exemplo, tem um grupo fantástico chamado Mulheres de Aço e de Flores, que trabalham nesse suporte e a minha irmã faz parte dele. Minhas amigas de infância compõem esse grupo. Mas, enfim, essa entrevistada criou um blog para contar sobre o dia a dia do tratamento de câncer, que acabou virando uma importante ferramenta de apoio para quem tem a doença. Às vezes não é você, não sou eu, mas estamos aqui, nos meus amigos, passando simultaneamente por problemas iguais ao seu, igual dessa senhora que eu vou lhe mostrar agora. Vamos pôr no ponto, vamos ver. Aos 44 anos de idade, a Giane descobriu um câncer na mama esquerda. Viver depois do diagnóstico foi angustiante. Quando a gente recebe esse diagnóstico do câncer, principalmente, a gente não está preparado para escutar que a gente está doente. Você está recebendo uma sentença de morte na hora, só que não é bem assim. Ele fortaleceu muito mais a minha fé, fortaleceu muito mais a minha família, os meus filhos, cada um teve que dar seu pulo. Como válvula de escape, a Giane começou a escrever. A empresária percebeu que podia ajudar outras pessoas contando o dia a dia dela.
Foi aí que surgiu o Acredite na Energia. O blog e a página na rede social foram uma terapia durante o tratamento. E eu vi que à medida que eu ia escrevendo, eu não estava ajudando só a mim, eu estava ajudando outras pessoas também. E fui ganhando algumas outras amizades que até de fora, daqui de Juiz de Fora, fui ganhando força e podia dar força a outras pessoas também. A união e o companheirismo do marido e filhos foi essencial para Giane. Foi um grande aprendizado para a gente e, graças a Deus, nós vencemos. A lágrima vem é de alegria, não é de tristeza, é de alegria de saber que o amor cura. O amor, ele vem para curar, né, a dor. Então, o amor cura a dor. Isso é gratificante. Pois é, Minas Gerais, e por que a gente coloca isso para você? Porque a gente acordou no dia de hoje com todo um dia inteiro para passar pela frente. Então, se de repente o seu problema é financeiro, é ajuda financeira, é necessidade de reorganizar as contas, é necessidade, por exemplo, de realinhar as questões envolvendo o financiamento do carro que muitas vezes você usa para trabalhar. E aí perdeu o emprego, perdeu a renda. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Ora bolas, eu comprei um carro e como é que eu vou fazer? Eu vou optar por um seguro de automóveis? Eu vou optar por uma proteção automotiva? Né? Isso tudo são ansiedades que nós temos no dia a dia e uma emissora de televisão, um programa como o nosso, não pode se furtar a esse comentário. Né? Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar com que a coisa perca o controle, digamos assim, e temos que trazer para vocês sempre a resposta para essas perguntas. Estamos prontos, Nayane? Estamos prontos? Então, deixa eu chamar mais uma vez para vocês verem aí. E aí tá, obviamente a repercussão está muito grande. Deixa eu falar o endereço do blog para vocês. O endereço do blog, do site é acreditenaenergia.blogspot.com só, né? Então vamos ler de novo. O endereço do site é acreditenaenergia.blogspot.com. Visite, participe, conte aí a sua experiência, conte aí os seus, vamos dizer assim, o seu dia a dia. Você conhece alguém que tem esse problema? A sua luta, divulgue. Eu vou dar um testemunhal para vocês aqui de uma situação que eu passo na minha casa, de uma doença autoimune. Né? Lúpus, esclerose múltipla, miastenia graves, e a gente teve que aprender a conviver com isso. Tivemos que aprender a conviver com essa realidade. Então, não é fácil, tá? Não é fácil. Então, podemos ir para lá? Então, vamos tirar a sua dúvida aqui, ó. Nós estamos no estúdio com a minha querida amiga, a doutora Cíntia, cada vez mais linda. Meu querido irmão, você tá bom? Você é bem aliadão, hein? Hoje eu vim bonito. Chicão, bonito? Quero ficar igual a você, ó. Ah, não pede isso pra você não, velho. Sabe por quê? Porque eu não sou bonito, eu sou lindo. Eu não estou falando que eu estou na televisão, não é porque todo mundo que tem em casa fala de mim. Sou mais bonito que o Max, que é sósia do Super-Homem. Não é, Lili? É esse privilégio, né, Stan? Não é verdade? O Max parece o sócio do Super-Homem. Se colocar uma capa nele daqui a pouco, ele vai voando, como diz o outro. Aqui, FenaBem, mais uma vez, doutora Cíntia com viagens marcadas para outros estados, para explicar o fundamento da FenaBem. Né? Quero dizer para a Rede Globo, inclusive do Sergipe, vergonhosa a ação que vocês fizeram em Sergipe, querendo meter o pau na FenaBem. Na FenaBem não, nas associações de proteção automotiva. É vergonhoso isso, tá? Não existe nada de legal nisso que está falando. E eu estou falando com propriedade, tá certo? Então, antes de colocar na tela, apura. E estou citando o nome, Rede Globo de Sergipe. Papel feio que vocês fizeram aí, tá bem? Nós estamos aqui no estúdio com a doutora Cíntia, com o meu querido Johnny Souza, que é diretor comercial da Acerte. E nós estamos com as perguntas que não param de chegar, doutora Cíntia. Sim. Vamos à primeira pergunta, para que a senhora possa esclarecer os detalhes de quem faz a opção por uma proteção automotiva, quais são os direitos e deveres que ele tem, ok? Ok. Primeira pergunta. Associações pagam impostos? As associações, doutora, pagam impostos? Tá. As associações, elas não pagam impostos diretamente, mas indiretamente sim, porque todos os prestadores de serviço, como advogados, um exemplo, né? Quando eles me contratam, eu emito nota e com essa nota eu tenho que pagar o imposto. As oficinas também pagam os impostos, né? Os prestadores de serviço todos os prestadores, exatamente, assistência 24 horas. Então tem uma série de prestadores de serviços que tem que pagar os impostos. Então nós entendemos que não existe um imposto direto, mas indiretamente
indiretamente, sim, existe o pagamento de impostos. Eu não sei se eu posso dizer isso, né? Mas a associação, e eu presido uma que não é de proteção automotiva, ela é uma gestora de conteúdo, de objeto. Então, tem associações que se reúnem para cuidar de pessoas com câncer. Né? Tem associações que se reúnem para poder distribuir amostras grátis, como nós temos em Sete Lagoas, e estão tentando acabar com ela. Nós não vamos deixar, não. Então, a Associação de Proteção Automotiva, as pessoas se reúnem para se autoprotegerem e fazerem isso mutuamente. Sim, então, exatamente. A questão do imposto, a gente chama de indireto, porque as pessoas que prestam serviço para as associações recolhem os impostos e, entre eles, por exemplo, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISSQN, que a senhora paga como advogada, não é isso, doutora? Exatamente. E faz 24 horas, paga o ICMS, né? Porque é limitado, enfim. Então, a proteção automotiva, ela não paga imposto. Mas para ela existir, ela gera o fato gerador para que o imposto aconteça e o Estado recebe por isso. E aproveitando, pois não. Nós pagamos também a questão, né, dos funcionários. As contribuições previdenciárias, essas aí nós temos que pagar. Sim. Tá? Corremos, né, somos auditados pela FENABEM justamente por isso, perguntando, né, se nós pagamos esses impostos, se estamos em dia. Nossa obrigação é pagar. Sim. É muito importante você saber que esse selo da FENABEM aqui, ó, te garante a qualidade da proteção automotiva que você está contratando. Vamos mais uma pergunta, por favor, Johnny? Há alguma lei específica para a proteção veicular? Existe, sim. Tá. Hoje, para a proteção veicular não existe, mas as associações, elas são totalmente legalizadas, até porque está na nossa Constituição Federal, no Código Civil, na Declaração de Direitos Humanos, Convenção Europeia do Direito dos Homens. Então, tem uma série de legislações que permite que as associações existam, até porque, se não houvesse essa possibilidade, elas não teriam todo esse trabalho, toda essa forma, né, de atuação. Então, o que falta, entendemos hoje, o que falta seria uma legislação específica. Uma regulamentação, doutora? Sim, uma regulamentação específica para o caso das associações. E isso está sendo discutido em Brasília. Existia um projeto que visava criminalizar, até nós já falamos sobre ele aqui. Mas hoje ele já caminha totalmente ao contrário. Ele já caminha, sim, para uma regulamentação específica, que é a forma que nós precisamos. Pra vocês terem uma ideia, eu vou contar uma coisa que eu não podia contar aqui, não. Mas hoje, as proteções automotivas informaram, por exemplo, a SUSEP, que aí sim é uma máfia, aí é uma máfia, a SUSEP. SUSEP, os veículos 0 quilômetros, pode ficar tudo com vocês. Nós só queremos proteger as pessoas que não conseguem pagar. O meu carro custa R$60 mil e o meu seguro é de 6. Ou seja, em pouco menos de 3 anos, doutor Marcos, eu estou com o carro perdido já. Eu comprei um patrimônio e não juntei nada com ele. Gastei tudo ele com seguro. Mas seguro existe para não usar. Né? Proteção automotiva existe para não usar. Então vamos para mais perguntas. Vamos lá. Em caso de acidente, eu posso consertar o meu carro em qualquer oficina? Johnny. Então, Stanley, cada associação trabalha em um perfil, né? Todas as associações têm as suas oficinas credenciadas. Sim. A CERT, por exemplo, ela tem hoje em torno de 20 oficinas credenciadas. Mas nada impede que o associado, às vezes tem aquela oficina que é, né, de um amigo, de conhecido, que ele tem mais confiança, ele pode levar lá, traz o orçamento para nós avaliamos, se estiver dentro do nosso perfil, a gente pode consertar na oficina que ele quer, não tem problema algum. É uma questão de organização, exatamente, né? De manter fidelidade com oficinas que a gente confia. É igual você entregar uma ação sua para a doutora Cíntia, para a doutora Lívia. São advogados que você confia. Exatamente. Então a relação também é de confiança entre a associação e as oficinas. Posso dizer isso? Pode dizer isso, e a questão também da qualidade que vai ser entregue, né, Stan? Entendi. As nossas oficinas, nós acompanhamos de perto todo o serviço que vai ser entregue. Então, às vezes, o associado quer fazer numa oficina dele, a partir desse momento, ele assume a responsabilidade, então, do serviço que vai ser entregue. Sim. Nós acompanhamos, entregamos as peças adequadamente, mas quem vai assumir a responsabilidade do serviço é o associado junto com o dono da oficina. Fechou? Vamos mais uma, Nayane? Se eu não pagar o boleto, meu nome pode ir para o SPC? E aí? Essa eu vou deixar para a doutora Cíntia responder. Então tá, se não pagar o boleto? Pode ir para a SPC, sim. Inclusive, o que tem que ser seguido, né, são algumas regras, né, pela própria associação, que é enviar uma notificação. Quando vai fazer inclusão, o próprio SPC ou Serasa faz esse envio também. Sim. Mas é importante. Então, o que nós orientamos,
não quer mais participar de alguma associação, então envie um comunicado. Aí vai depender da associação, mas pode ser por e-mail, se a associação permitir. Se ela não permitir, tem que ser presencialmente. Faz o pedido de termo de cancelamento. Sim. E verifica se tem algum boleto em aberto. Se tiver algum boleto em aberto, tem que fazer o pagamento. Então, faça o pagamento. Após o pagamento, pode se desfiliar. Aí o nome não iria para o SPC. Mas se houver algum débito, o nome pode sim para o SPC. Até porque a lei, para fechar o nosso comentário, ela diz que ninguém é obrigado a permanecer associado. Sim, não é exatamente. Verdade? Então, se você não está bem com aquela associação ou com qualquer outra associação que você faça parte, você pode sim chegar e falar, não quero mais fazer parte. Só tome as precauções para que você não tenha o seu direito lesado. Ok? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Boa viagem. Bom trabalho lá no Nordeste. Chefão, muito obrigado mais uma vez. Gostaria de pedir pelo menos mais um minuto da sua atenção, né? Tendo em vista a sua dedicação, né, junto com nós da proteção veicular. A proteção veicular, Stanley, ela veio para dar acessibilidade à nossa população. Sim. É o que você acabou de dizer aqui agora, né? Às vezes a pessoa não consegue pagar um seguro convencional, mas a proteção veicular, através do associativismo, do cooperativismo, ela veio para isso, para dar esse acesso, as pessoas, né? Mais simples, né? E a FENABEM gostaria, né, de te entregar essa homenagem, né? Você tem abraçado a causa conosco aqui e nós te agradecemos por esse momento que você tem aberto as portas para nós. Muitíssimo obrigado. Vocês fazem bem ao meu povo, vocês produzem direitos, garantem direitos e a minha função aqui é só entregar vocês a eles que estão me assistindo para que eles possam ter a certeza de que tem muito pilantra aí comandando proteção automotiva. Mas quando ele entra na tela do Alterosa Alerta e entra no selo FENABEM, eu garanto. Paulinho, eu garanto. Né? Vamos lá, Lu. Obrigado, FENABEM, obrigado, meus amigos, pelo reconhecimento do trabalho, mais uma vez. Nós que agradecemos. Um beijo, meu querido irmão. Obrigado, Deus te abençoe, tá? Amém. Obrigado. Entrega pro Paulinho pra mim ali. Deixa eu tocar mais um programa. Vamos lá. E o Galinho, hein? Daqui a pouco, nós vamos dar agora o Galinho. O Galinho virou pra cima do Fluminense, atropelou. O Galinho doido é ex-campeão da Taça BH. Vamos assistir? Vamos lá, tá pronto? Então põe na tela aí, é o Galinho campeão. E aí, amigos do Alterosa Alerta, o Atlético é campeão da Taça BH pela 6ª vez. Olha, foi um jogo sofrido, viu? Fluminense saiu na frente com a camisa 26, Marcos Paulo. Mas o Atlético não perdoou. Jogando aqui no Horto, o Galo meteu 3 no time carioca, 2 vezes com o atacante Guilherme. E também com o Mário. Com o troféu, o Atlético agora é o time mineiro que mais levantou troféus desta competição. Então, é isso, viu? Um abraço e até a próxima. Valeu, bonitão! Olha a nação aí do Clube Atlético Mineiro, ex-campeão da Copa BH, a Copa mais importante de futebol júnior aí, mostrando a força da base do Clube Atlético Mineiro. Né? Então isso é muito importante para que a gente saiba que o nosso esporte está cada vez mais forte. Só precisa fazer, com todo respeito agora, sem querer vincular o comentário a outro, o que o Cruzeiro está fazendo em relação ao Mano. Mantenha o técnico, deixa ele criar raiz, deixa ele entender, cobre dele resultados, óbvio, mas é essa base do Atlético Mineiro que, por exemplo, o Clube de Regatas Flamengo fazia na década de 80. E a frase era, craque se faz em casa. Então que essa frase não seja de um clube, mas de uma nação inteira que adora futebol. Né? Que a gente não chegue no final no meio de uma Copa do Mundo e perca para a Bélgica. Né? Querendo para a Bélgica. Ah, meu Deus do céu, meu time vocal. Agora olha só que legal, olha como é que a Alterosa Alerta é internacional. É uma coisa fabulosa essa alegria que a gente consegue transmitir para você. 20 jovens e adolescentes de Newark, nos Estados Unidos, não é Nova York não, é Newark mesmo.
Eu sou meio da roça, não sei pronunciar essas palavras difíceis assim, não. Mas Newark fica no estado de Nova Jersey. Esses adolescentes deixaram as férias nos Estados Unidos para virem fazer um trabalho aqui no Brasil sensacional. Em parceria com o Hope Center, de uma igreja aqui do Brasil também, eles desenvolveram atividades recreativas e sociais com moradores do bairro Alto Veracruz, região leste de BH, principalmente nas áreas consideradas de grande vulnerabilidade. Ou seja, pessoas que estão lá nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, vindo aqui para a nossa BH para poder trazer experiências e trocar experiências. Vamos assistir. Stanley, primeiramente, nosso muito obrigado por nos abrir esse espaço para falarmos do projeto Hope Center aqui em Belo Horizonte. Estamos com uma equipe que chegou dos Estados Unidos, 20 jovens adolescentes que ofereceram sacrificar as suas férias para vir atender as comunidades em vulnerabilidade na região de Alto Veracruz, Taquaril, a Casa Branca, Granja de Freitas, essa área aqui em Belo Horizonte, onde estamos ensinando para eles teatro, música e preceitos bíblicos, morais e sociais para poder atender essa comunidade. Deus abençoe a todos. Tá certo, chefão. Ouviu o senhor baixinho por causa do áudio, mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é a alegria das pessoas se sentirem úteis. Né? Meu querido Erickson Martins está nos Estados Unidos, mandou para a gente, o pessoal te adora aí. Então nós vamos colocar no ar. Quem é telespectador do Alterosa Alerta e tem boas práticas, tem vez e voz comigo. Inclusive quem está devendo, principalmente quem está endividado. Gente do céu, eu me lembro que eu comprei um Citroën C4 em 2006, 2007, foi o carro mais bonito que eu comprei até hoje. E eu tava todo encaixadinho, meus negocinhos tudo embaladinho, tudo bonitinho. Fui lá, comprei o carro, a prestação tava justinha. O cliente vai, corta o meu contrato e eu fico sem o carro. Juro pra vocês, com 3 ou 4 meses eu tive que ligar pra financeira e falar assim, ó, eu preciso devolver o carro. Porque eu não tenho condição. Eu, Stanley, tô falando isso pra vocês, só pegar o histórico aí, eu não tenho condição de pagar. Mas de lá pra cá, grandes profissionais foram nascendo, foram crescendo, foram se especializando e eles trataram de cuidar dos nossos problemas. Hoje, nós vamos tirar as dúvidas sobre revisão de financiamentos contendo juros abusivos. Juros abusivos. Vou te dar um exemplo. O banco remunera o seu dinheiro a no máximo 6% no ano e cobra 266% de você quando te empresta algum dinheiro. Porque o seu dinheiro custa tão pouco e o deles custa tão caro. Aqui comigo no estúdio está minha querida amiga particular, doutora Lívia Ribeiro, Vilas Boas, minha querida especialista nesse assunto. E eu vou dar um abraço, vou dar beijo nela, que é uma querida grande amiga. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a nossa contagem lá? Tá tudo ótimo, caminhando e trabalhando sempre, né? Eu chego lá no escritório da doutora Lívia, ela amarra comigo e não consegue me atender, não. A senhora é pior do que eu para poder atender os outros aqui, que toda hora chega a gente, a sala está sempre aberta para poder atender todo mundo, não é isso? Sim, sim. Doutora, nós fizemos o seguinte, nós temos uma telespectadora aqui, a Arielle, que ela ficou desempregada, tá? E não teve condições de continuar pagando as prestações do carro. Antes de eu chamar a matéria, isso é incomum ou acontece sempre? Não, isso é o que mais acontece hoje. Infelizmente, né, as pessoas acabam tendo alguma dificuldade de pagar. Inicialmente, pensa que aquele valor da parcela cabe no orçamento, mas ali a pessoa paga também várias coisas, né, vários valores embutidos ilegais. Sim. Então, é o que mais acontece. A maioria das pessoas que chegam hoje nos escritórios para tratar de revisional, a maioria está já devendo ali a prestação. Alguns não, mas a maioria sim. É o caso da Arielle, vamos ver. O desemprego tem sido uma das principais causas do acúmulo de dívida dos brasileiros. Hoje eu vou conversar com a Arielle, que vai contar para a gente um pouco da história dela. Arielle, você perdeu o seu emprego e aí, o que aconteceu? Sim, eu estava trabalhando e eu perdi meu emprego e nesse momento eu tinha uma dívida de um veículo e infelizmente eu não consegui honrar com as prestações do veículo. E eu até pensei em devolver o veículo para o banco,
mas eu resolvi procurar uma ajuda na justiça. Eu procurei alguns advogados no escritório Vilas Boas e eles entraram com uma ação e através dessa ação na justiça, o valor do veículo era de 40 mil e eu consegui pagar hoje o valor de 4 mil reais. Então, Stanley, as pessoas elas precisam, além de buscar recursos e alternativas para driblar o desemprego, também de buscar os seus direitos. Como o caso da Arielle, ela teve um desconto de 36 mil reais para poder quitar a dívida. Se ela não tivesse ido atrás dos direitos dela, ou ela ficaria com a dívida de 40 mil sem ter como pagar, ou ela perderia o carro e continuaria com a dívida do mesmo jeito. Então, cada vez mais as pessoas precisam procurar os seus direitos. É muito dinheiro. A pessoa recebe uma cobrança de 40 mil reais, e aí numa discussão com o envolvimento do advogado, cai para 4? Sim, porque, como eu disse, existem muitas taxas embutidas que são abusivas e no decorrer do financiamento aumenta muito, né? O valor, por exemplo, a taxa de 6 mil, pensa num financiamento de 20, quando ali incide juros sobre juros. Além do que, se tiver alguma parcela em atraso, o banco vai jogar esse valor lá em cima. Sim. Então, ficar atento, porque as dívidas calculadas pelo banco, ela vai ser muito maior do que aquela que você adquiriu inicialmente. Sim. E muito maior ainda do que vale o bem. Então, ficar atento, porque se você entrega e esse bem vai a leilão, ele não vai ser vendido pelo valor da dívida, você vai ficar com o chamado saldo remanescente. É possível isso ainda? É possível e ainda vai ficar com dívida, vai continuar com dívida, apesar Sim. de ter entregado bem. Então, a melhor saída para quem está também em atraso é procurar um advogado para tentar ali, resolver o problema, talvez quitar mesmo a dívida, como foi feito com a entrevistada, para poder quitar ali pelo valor justo, porque provavelmente ali ela já tinha pagado algumas parcelas daquele veículo. Eu estou há muito tempo fora do dia a dia da advocacia, a senhora e o Marcos vão poder me responder. A Defensoria Pública pode trabalhar em casos como esse? Pode trabalhar. Eu não sei como que funciona hoje para poder... Se tem do consumidor especificamente, né? Mas pode sim. Porque a nossa orientação aqui, a doutora Lívia, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Assim como o doutor Marcos Tadeu, a doutora Cíntia, fazem parte de um grupo de amigos que eu tenho que saem de casa e que vêm até o programa para explicar a você problemas que te afetam, né? No escritório da senhora, quantas pessoas mais ou menos já lhe procuraram nesse ano só para fazer? Eu sei que a senhora não vai ter esse número assim, mas chuta um número aproximado. A gente recebe uma média de pelo menos 80 pessoas mês, assim. É muito. Procurando saber o que fazer, como proceder. Então são quase 500 pessoas que só nesse ano Sim. já estiveram procurando só o escritório da doutora Lívia para poder ter os seus direitos defendidos. Imagina você amanhece com 40 mil devendo e anoitece devendo só 4. Né? É muita usurpação do banco, né, doutora? É verdade. Então, aqui, mais uma vez, muito obrigado. O telefone da nossa advogada, a Douterosa Alerta, está aqui na tela. Pode encher a tela, Milton. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com esse número de telefone, do Alterosa Alerta, tá bem, Minas Gerais? Mas a orientação que eu e a doutora Lívia damos para você procure o seu advogado de confiança, porque é ele que vai orientar você aí. Precisando de algum esclarecimento da nossa parte, é só ligar no telefone 99695-3077. Querida, bom dia para você. Bom dia, obrigada. Dê um abraço em todos os escritórios lá para mim. Um dia eu vou tomar aquele café gostoso. Tá, joia, obrigada. Tchau, doutora Lívia. Bandidos atacaram um carro forte que seguia pela BR-251 em direção a Montes Claros, no norte do estado. De acordo com a PM, o veículo de transporte de valores foi cercado por 2 veículos na zona rural, entre as comunidades de Bocaina e Vale das Cancelas. Os bandidos desceram, fizeram vários disparos e explodiram o carro forte. Um vigilante acabou atingido. Ele foi socorrido e levado para um hospital em Salinas, onde passou por cirurgia. Militares montaram uma operação com efetivo de várias cidades para capturar os criminosos. Um dos veículos usados pela quadrilha foi encontrado incendiado numa comunidade de Grão-Mogol. Até agora, ninguém foi preso. Mas se vierem a ser presos, vão para uma penitenciária de segurança máxima e, chegando lá, vão gravar vídeos de celular dizendo que estão sem sabonete, dizendo que estão sem tênis para praticar esporte na quadra, dizendo que estão... Até porque a quadra é de cimento, né? E eles não podem jogar bola descalços. Foi tirado deles os tênis e eles estão aborrecidos com isso.
Disseram, se não tiverem... Eu quero só que vocês entendam, gente, que eu não estou aqui dando janela para os bandidos. Eu estou chamando a sua atenção. É a sua atenção. Porque nós precisamos rever as leis e essa revisão, ela passa pela eleição. Dá para colocar mais uma vez, né? Só aquela sonorinha? Escuta só o que o bandido está falando. Vamos ver. Dessa segunda até na outra segunda, vamos guardar um posicionamento da direção da unidade. Se não tivermos nenhum posicionamento, vamos trocar para frente até quando nós tivermos um retorno. Então, fiquem sabendo que a paz, se é que nós temos, minimamente aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, eu estou provando que não tem, é carro forte sendo explodido, escambau de Madureira, a paz que nós temos aqui no nosso estado, ela está completamente comprometida se porventura esses caras vierem a cumprir o que eles estão dizendo. Segundo eles, vão levar as famílias, vão usar as famílias, vão fazer as passeatas, vão dar as ordens para poder tocar fogo nas coisas mesmo. Então, a TV Alterosa, o Alterosa Alerta, até agora, é a única emissora que anunciou a ameaça que eles fizeram, tá? Então, vocês aí, que são os bandidos, venham pra gente, falem conosco, tá? Deixa eu falar com a Etel Correia. Etel Correia, cadê você? Olha, Stanley, informação de momento, nós estamos falando ao vivo do bairro Urca e aqui no bairro Urca aconteceu nessa madrugada, aconteceram vários disparos. Nós estamos aqui numa caravana da imprensa à procura do homem que levou 5 tiros. A informação que a gente teve é de que nesta rua, aqui na altura do número 48, houve vários disparos. 5 disparos foram ouvidos nessa manhã, já era mais de 6 horas da manhã e um homem foi baleado. Um homem levou 5 tiros. A suspeita é de um crime passional. Esse homem foi socorrido, Stanley. Sim. E nós vamos trazer os detalhes dessa história na segunda edição do Alterosa Alerta, logo após o Alterosa Esporte, viu, Stanley? Muito obrigado, Etel Correia, mais uma vez pela presteza. Eu quero só agradecer a você. Aqui, desculpa um minutinho, vem cá. Quero agradecer a você pela companhia, agradecer pela audiência. Tem um ditado, viu, concorrência, que eu uso lá no interior, que diz que ninguém chuta cachorro morto. Né? A mexida que a gente faz aqui, a gente percebe que vocês fazem aí. Então saibam disso, eu estou dando o meu melhor. A minha equipe é melhor que a de vocês, não tem a menor dúvida disso. Eu vou pro intervalo, não. Depois do Alterosa Esporte, eu estou de volta. Beijo, minerada. Tchau, tchau.